Direto de Brasília, essa notícia é no mínimo revoltante, uma decisão surpreende. Polícia Federal pede vigiar Bolsonaro dentro de casa. E Alexandre de Moraes dá aval para análise. Olá, patriotas. Sejam todos bem-vindos. Aqui, a sua opinião vale muito, então sinta-se à vontade para comentar. Agora vamos direto à notícia. A Polícia Federal, sob comando do diretor-geral André Rodrigues, fez um pedido inédito: colocar policiais dentro da residência de Jair Bolsonaro por tempo integral. Não é vigilância externa. Não é apenas tornozeleira eletrônica. É a presença física de agentes 24 horas por dia, fiscalizando cada movimento dentro e fora do condomínio. A justificativa? Segundo o documento, haveria risco de fuga, já que a tornozeleira pode sofrer falhas de sinal. Além disso, destacaram a proximidade da Embaixada dos Estados Unidos, insinuando que o ex-presidente poderia buscar asilo político. Parece roteiro de filme, mas é o que está sendo usado como base. E essa parte poucos comentam. A PGR, que deveria funcionar como um contrapeso, se manifestou favorável ao pedido, claro, com a condição de que tudo fosse feito de forma discreta, sem policiais armados ostensivamente, sem uniformes chamativos e sem incomodar vizinhos. Mas, convenhamos, existe alguma forma discreta de colocar policiais dentro da casa de alguém, ainda mais de um ex-presidente? Não estamos falando apenas de fiscalização. Estamos diante de uma medida que tem um peso simbólico gigantesco. Colocar policiais dentro da casa de Bolsonaro não é sobre segurança. É uma mensagem clara: o poder está nas mãos de quem manda. Uma forma de intimidação que ultrapassa qualquer limite razoável. Mas espera que piora. Segundo informações de bastidores, a PF também pediu autorização para fiscalizar todos os veículos que entram e saem do condomínio. Ou seja, qualquer pessoa que visite Bolsonaro poderá ser monitorada. Isso é segurança ou é um cerco total? A versão oficial fala em risco de fuga. Mas o contraste é gritante. O mesmo sistema de monitoramento eletrônico que supostamente não seria suficiente já foi usado em diversos casos de réus perigosos, de criminosos de alta periculosidade, sem que houvesse qualquer alarde. Por que, então, com o ex-presidente, a solução precisa ser mais rígida, mais invasiva e mais simbólica? E aqui vemos uma realidade paralela. A mídia tradicional ecoa a versão oficial como se fosse apenas uma medida técnica. Nada de questionamentos, nada de dúvidas. Apenas repetição da narrativa. Enquanto isso, nas ruas e nas redes sociais, cresce a percepção de perseguição política. A reação da base de apoio foi imediata. Parlamentares de direita consideram a medida abusiva e prometem levar o assunto ao Congresso. Alguns já articulam convocações para discutir os limites das ações da PF sob ordens do STF. Há quem fale em violação de direitos individuais e até em desrespeito à Constituição. Do outro lado, políticos alinhados ao governo atual defendem que é apenas uma medida de precaução. Mas essa explicação soa cada vez mais frágil. Afinal, se a preocupação fosse genuinamente com segurança, por que não aplicar o mesmo padrão a outros casos semelhantes? Vale lembrar, nenhum ex-presidente brasileiro jamais passou por situação semelhante. Mesmo em momentos de tensão política, nunca houve decisão de colocar policiais dentro da residência de um ex-chefe de Estado. O que estamos vendo agora é inédito e preocupante. No cenário internacional, também chama atenção. Imagine se nos Estados Unidos alguém cogitasse colocar agentes do FBI dentro da casa de Donald Trump, 24 horas por dia, para evitar fuga. A reação seria explosiva, tanto no Congresso quanto na opinião pública. Aqui no Brasil, a medida é tratada por parte da imprensa como algo quase natural. Nos bastidores, a leitura é de que o cerco não é apenas jurídico, é político. A cada passo, o objetivo parece ser minar qualquer possibilidade de Bolsonaro voltar a ter protagonismo. A vigilância constante serve não apenas para monitorar, mas para humilhar, para expor e para intimidar. E essa parte poucos comentam. O impacto psicológico de ter policiais dentro da própria casa é imenso. Não se trata apenas de restrição de liberdade, mas de convivência diária com agentes do Estado. É como transformar a residência em uma extensão de uma cela. A Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar favoravelmente, reforça a percepção de alinhamento. Mesmo impondo condições de discrição, a verdade é que a essência da medida continua: a presença estatal invasiva dentro da residência. O detalhe de não usar uniforme ou armamento ostensivo não muda o fato de que a intimidação existe. Nas redes sociais, a indignação cresce. Palavras como abuso,
perseguição e intimidação dominam os comentários. Muitos questionam: até onde vai esse poder concentrado em poucas mãos? E qual será o próximo passo? Essa cobrança interna começa a respingar também no Congresso. Há parlamentares que falam em abrir discussões sobre os limites do STF e a necessidade de reequilibrar os poderes. Outros, mais cautelosos, tentam evitar confronto direto, mas admitem que a escalada preocupa. E o fator internacional não pode ser ignorado. A menção à embaixada dos Estados Unidos não é casual. Nos bastidores, esse argumento soa como um recado. A aproximação de Bolsonaro com Trump e com a direita americana ainda incomoda, e muito, setores do establishment. Usar isso como justificativa para aumentar a vigilância mostra como a política internacional está diretamente ligada às movimentações internas. No fim, a questão não é apenas se Bolsonaro vai ou não tentar fugir. A questão é o que essa medida representa para o Brasil. Se um ex-presidente pode ter policiais dentro de casa, sob a justificativa de prevenção, o que impede que cidadãos comuns passem a enfrentar medidas semelhantes no futuro? Estamos diante de um precedente perigoso. Um degrau a mais na escada da restrição de liberdades. Uma realidade em que o Estado se coloca dentro da vida privada de forma cada vez mais intensa, sempre com justificativas técnicas, mas com resultados políticos claros. A decisão de colocar policiais dentro da casa de Bolsonaro não é apenas uma medida judicial. É um ato político, simbólico e profundamente polêmico. Um ato que levanta dúvidas sobre os limites do poder, sobre o papel das instituições e sobre o futuro da democracia brasileira. E agora eu quero ouvir você. Segurança legítima ou perseguição política? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque aqui, a verdade tem vez e voz.